Boa tarde. Eh, essa sessão aqui a gente fecha a as introduções sobre o painel, né, de competição e colaboração, competição. E pegando esse tema, já prevendo que a gente teriam outros oradores falando sobre questões de blockchain, diversos exemplos foram dados aqui anteriormente sobre práticas de colaboração usando tecnologia. Agora, fechando com a questão de regulamentação, eu vou apresentar então esse tópico de organizações autônomas descentralizadas, que a gente costuma chamar de DAO, que é o acrônimo de Decentralized Autonomous Organizations. Para começar esse assunto, eu vou parafrasear aqui um pouquinho o Harari, com o famoso livro dele, Sapiens, né? Quando ele diz que, a partir da revolução cognitiva do Sapiens, aproximadamente 30 mil anos atrás, a gente passou a ter um mundo com uma realidade dual. Uma realidade objetiva, que é a realidade dos rios, das árvores, dos animais, e uma realidade imaginária, onde a gente constrói mitos, reinos, nações, corporações, dinheiro, que, como o Yogi mesmo já tinha mostrado aqui, quando a gente largou o padrão de lastreamento, a gente passa a depositar um caráter fiduciário, né, fé. Né? Então, a partir daí, esse mundo imaginado, né, ele vem moldando profundamente as nossas ambições e realizações. Né? Isso tem um pouco a ver com o que a Adriana falou. As nossas ambições começam a ser moldadas por essas possibilidades de realização. A tal ponto que essa realidade imaginada se torna tão mais poderosa que a própria sobrevivência da natureza, dos rios, dos animais, passa a depender, né, da possibilidade dessas corporações, nações, dinheiro, né, investirem na sustentação desse mundo natural. E aí a gente teve aqui também o exemplo da sustentabilidade, dos tokens lá de sustentabilidade que... Aliás, deixa eu voltar aqui para comentar o seguinte: isso aqui é um viaduto criado aqui na BR-101 entre duas reservas, uma reserva biológica e uma florestal, onde a gente tem uma proteção de mico-leão-dourado. Então vocês podem ver como a artificialidade, a nossa capacidade de imaginação e de construção e de colaboração começa a desenvolver essas soluções. Isso cria uma ordem imaginária, e essas ordens imaginadas não são conspirações malignas, né, ou miragens inúteis. Ao contrário, elas são a única forma pela qual os grandes números, né, de seres humanos podem cooperar efetivamente. A gente brinca que até 5, 10 seres humanos e 5, 10 chimpanzés, a comparação de capacidade criativa é constrangedora para a gente. Quando a gente passa para o número de centenas, essa diferença começa a aparecer. Quando a gente passa para 1.000, 2.000, aí a potencialidade humana, imaginativa e de criação de tecnologia realmente dispara. Né? E aí, trazendo isso para o mundo dos negócios, a gente divide em 5 estágios das tecnologias no mundo de negócios. O primeiro estágio lá que a gente conhece é a TI suportando simplesmente os negócios. O segundo espaço, a segunda etapa, entra já ali a explosão da internet e surge o e-business, a gente começa a comercializar através da internet. O terceiro estágio, o que a gente vive hoje, o digital business, onde a gente não só comercializa, mas a gente quer tudo digitalizado, quer o negócio digitalizado. E quando ele é de molécula, que a gente não pode digitalizar literalmente, a gente faz o digital twin, porque a gente quer monitorar toda essa rede complexa que cresce em complexidade e a gente aposta nela como uma solução para os nossos desafios. E aí surge
essa é a quarta etapa que a gente vai chamar de dos negócios autônomos, onde a gente aposta que a inteligência artificial pode contribuir, né, de forma contundente para que sistemas autônomos possam resolver problemas para a gente, possam executar transações, máquinas dialogando com máquinas, corporações dialogando com corporações de forma profundamente autônoma. Então, esse sistema vai produzir, vai fazer, vai precificar, vai seguir regras de forma que isso possa acontecer. E a última fase aqui que a gente fala é uma interrogação sobre o que vem pelo metaverso. Até onde vai o metaverso? Até onde vai essa paralelização de um mundo imaginário? A tal ponto que ele pode trazer um risco de uma desconexão completa com o mundo natural. Então a gente vê oportunidades, mas a gente também vê riscos nisso, né? O que chama atenção sobre as DAOs, né, ou essas organizações descentralizadas, é que elas já estão ocorrendo, vocês viram diversos exemplos aqui citados, então é como elas fossem um momento de aceleração, se isso aqui fosse uma curva S da transformação digital, as criptos, as finanças descentralizadas, DeFi, Web3, aceleram esse ciclo que, em breve, começa a ter um certo esgotamento. E o que a gente percebe e aposta um pouco, é que identifica as DAOs como uma tecnologia que entra no início de uma nova curva S, armando essa possibilidade de novas transações poderem ser executadas de forma autônoma através dessas organizações. Então, para a gente ir fechando aqui, o que é DAO? É uma entidade digital, ela é executada em plataformas de blockchain, ela pode ser operada sem gerenciamento humano convencional, ela pode envolver interações comerciais com outras DAOs, agentes digitais, humanos, bem como com corporações. E, essencialmente, ela conta com um mecanismo de consenso de software, que basicamente é a tecnologia de blockchain que está por trás disso, junto com contratos inteligentes, provendo uma governança e definição das regras de compromissos comerciais. Para a gente traduzir isso em outras palavras, o que a gente quer dizer é que os agentes que possuem tokens dessas redes passam a poder governar por códigos de software, passam a interagir entre si, podendo ter poder sobre direção do que ocorre nessa rede, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas basicamente, a gente tem aqui um modelinho de comparação entre características do que são essas organizações descentralizadas, a estrutura. Isso faz parte de uma ambição humana. A gente tem uma intuição de que, para a gente continuar no mundo de conexão de redes complexas, a gente precisa ter uma espécie de um efeito fractal. A gente precisa fragmentar algumas pontas de negócios que possam performar de forma autônoma nesse cenário, né? E como é que elas podem ser utilizadas? Tem duas maneiras básicas. Uma, nos setores, nas indústrias, investimentos, a gente já está enxergando o setor público, a gente já tem alguns estados apostando aqui em soluções de voto, substituindo o modelo representativo, quer dizer, então eu posso participar de um plebiscito com o meu token, em vez de eu ter um deputado votando comigo em determinados temas que não são 100% alinhados com meus desejos, com os meus anseios, com as minhas ambições. Eu passo a ter colaboração entre empresas, foi dado aqui na área de seguros um exemplo bastante interessante de como que eu posso compartilhar dados anônimos, ecossistemas digitais, eu possibilito que as partes que estão envolvidas nesses ecossistemas digitais possam participar do controle da captura do valor, que ele não fique concentrado apenas no agente dono de uma plataforma, que é um dos grandes obstáculos para uma plataforma de colaboração. De fato, quem é que controla, né, aquela entidade descentralizada? Setor de saúde, especialmente o setor público, e setores de compartilhamento de infraestrutura de monopólios naturais. A Adriana aqui também deu alguns exemplos, né, de infraestrutura de petróleo, de oportunidades, né, de colaborações bastante interessantes. E ela também pode ser aplicada
renovando algumas funções das empresas. Na governança corporativa, já tem um modelo de votação, de tokenização para votação de boards das empresas, integração e orquestração da cadeia de suprimentos, isso também é muito fácil da gente intuitivamente perceber, vendas e marketing de coisas autônomas, e na área de garantia, validação, autenticação de certificação. Então, claramente, é um modelo de negócio, é uma tecnologia, é um método de organização que aparece para a gente no Gartner, já no nosso Hype Cycle, como uma tecnologia emergente, ainda em torno de 1 a 5% do potencial de mercado que ela possui. A gente prevê que ela vai ser desenvolvida num ciclo aqui de 5 a 10 anos para chegar no mundo, no platô de estabilidade das soluções, né? Não sei se todo mundo conhece o conceito de Hype Cycle, mas eu não vou durar muito aqui nessa explicação, mas basicamente o que a gente fala é que toda tecnologia tem um hype, uma empolgação, depois ele desce para o vale aqui das lamentações, da desilusão, e depois ele sobe de volta para o platô da estabilidade. Então essa tecnologia hoje ela está aqui como emergente, podendo chegar a um momento de hype ali na frente. Os riscos, né? Elas não são uma panaceia, né? Elas possuem riscos altos, alguns colapsos já existiram, já ocorreram alguns colapsos, porque a pessoa conseguiu desenvolver uma estratégia onde, fazendo empréstimos, controlou uma quantidade de tokens de uma determinada rede e se apoderou do valor integral daqueles ativos ali, e os valores, naturalmente, desses tokens colapsaram, né? Elas são fáceis de serem formadas, mas podem ter uma natureza muito efêmera. Então, cuidado, porque é fácil dar um pontapé inicial, não é tão caro assim. Mas você pode entrar rapidamente numa falta de propósito, numa falta de ecossistema que sustente, de fato, um valor que você está propondo. Desconfie do que a gente chama já aqui de washing down. Quer dizer, existem muitos negócios oportunistas aparecendo com falsas promessas, né, de modelos autônomos de governança que, de fato, por trás disso você tem uma entidade central controlando todas as regras dessa organização, né? E, como já foi mostrado aqui pela Renteria, muitas incertezas regulatórias, né? Em termos de localização, constituição jurídica. Já existe no estado de Wyoming aprovado um modelo de sociedade, já é reconhecida, já pode reconhecer uma DAO como sociedade de responsabilidade limitada, né? E risco de nos distanciarmos de forma irreversível desse mundo natural, né? Quando a gente vai lá para aquele cenário de metaverso. As recomendações que a gente faz: acompanhe nos seus setores, acompanhe as regulações, legislação, os precedentes legais, para determinar o impacto potencial da DAO no seu setor, em alguma extensão funcional da sua empresa, e conduza uma rigorosa due diligence técnica e legal para contratos de DAO e tecnologias subjacentes, para que você realmente reconheça os riscos existentes nessas oportunidades. Eu costumava muito usar essa frase aqui como uma frase motivacional, né, pelas incertezas do futuro, que é a melhor maneira da gente prever o futuro é criar ele, e hoje eu digo, e eu acho que a neurociência já começa a dizer o seguinte, num certo sentido, a gente tem uma capacidade de prever o futuro que está no nosso inconsciente, que está na nossa ambição. E, claramente, modelos descentralizados de organização é uma ambição com muita incógnita ainda, num cenário de muita imaturidade, mas ela começa a se consolidar, a se constituir com alguns elementos que tentam dar concretude a essa oportunidade. Eu fico por aqui. Muito obrigado.